E as coisas que Deus deu para ser nosso alimento em venenos. E quando a gente pensa assim, a palavra veneno, geralmente a gente pensa que usa e morre. Mas o texto deixou claro que não se trata de comer e morrer, mas de fazer as pessoas perderem o controle. E quando a pessoa perde o controle, ele perde esse controle. Eu tenho dito, aí as pessoas às vezes ficam um pouco chocadas nessa fala, que Satanás não precisa que você se ajoelhe diante dele e o adore. Ele não precisa disso. Basta você entregar um pouco do controle da sua vida para ele. É só o que ele precisa, para que você seja encontrado entre os rebeldes contra Deus. É tudo que ele precisa, um pouquinho de controle da sua vida. E esse plano é tão estupendo porque nem todas as pessoas vão a festas rave, né? Nem todas vão. Eu nunca fui. Nem todas as pessoas vão a cinema. Eu nunca fui. Nem todas as pessoas vão a baile funk. Eu nunca fui. Mas quantas pessoas nesse planeta precisam comer e beber? Todas. Todas elas. E é aqui que ele fez o possível para afetar, para trazer o máximo de mal à família humana. Eu mostrei para vocês esse slide aqui ontem, 39, que mostra que essa questão da mudança da alimentação não foi uma coisa assim sem querer. Ele diz ali, prazer e vida saudável, para você ter esses dois, você tem que cair em tentação de vez em quando. Tentação é uma coisa de quem? Interessante. Mas o açúcar, os médicos consideram como veneno. Tão ruim, viciante quanto a própria cigarro e álcool. E a gente às vezes não se dá conta disso. Parece que é uma coisa tão inocente, mas a gente sabe que é uma estratégia de Satanás. Mas ele não parou aí. Tem mais coisa, olha só. Olha isso aí. Em abril de 2010, a época perguntava, será que gordura vicia? E no centro da matéria diz ali, comer mal é um vício ou temos escolha? Só nessa frase aqui já dá para mostrar que é uma coisa meio espiritual. E eles descobriram, num estudo, que a gordura cria dependência como cocaína ou heroína. Veja, açúcar é igual cigarro e álcool. Gordura é igual cocaína e heroína. Ou seja, se a pessoa vai se alimentando com excesso dessas coisas, o que vai acontecendo com o corpo dela? E ela vai perdendo o controle sobre os hábitos alimentares. E se ela perde o controle sobre os hábitos alimentares dela, quem toma esse controle? Não foi à toa que Satanás tentou Jesus lá no deserto com alimentação também, irmãos. Porque é uma coisa necessária e importante ao ser humano que pode ser domada, pode ser tomada, tirada do controle. Tá? E a gente fala de gordura, né? Gordura é uma coisa boa ou coisa ruim? É bom. É uma delícia! É delícia! Né? Quem disser que aquela gordurinha que escorre em cima da picanha é ruim, tem algum problema na cabeça. Porque aquilo não é bom. É uma delícia. Mas olha como é que Deus pensa esse negócio, olha só. Levítico, capítulo 7, versículo 23, olha só. 3, versículo 17. O 7, 23 diz a mesma coisa, mas aqui é o 3, 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue, jamais comereis. Interessante que aqui, Deus está dando essa ordem aqui, dizendo para eles não comerem gordura, mas não está explicando por quê, né? Deus simplesmente disse, não comam. Não tem explicação nenhuma. Muitas vezes, Deus parece meio autoritário, sem explicar o porquê das coisas. Mas você tem que lembrar o seguinte, para quem que ele está falando essas palavras aqui? Para quem que ele falou? Lembra? Que povo? Povo de Deus. Nós, povo de Israel, Ele está falando isso aí lá no Israel, ele está lá no deserto. Não é isso? nós também. Lá no deserto. Quem eram eles nesse momento? Eram os israelitas. Quem eram os israelitas? Eram os
monte de escravo que tinha saído do Egito naquele momento. Como é que escravo atende o que as pessoas falam? Imperativo. Só no chicote, só na força, né? Então, por isso, Deus está falando uma linguagem que eles, como escravos, iriam entender. Hoje a gente sabe o motivo disso aí. Por que Deus disse que nós não deveríamos comer gordura? Essa aqui é a revista super interessante de maio de 2011. A capa aqui, só para você saber de onde eu tirei, tá? Agora eu vou para a página 14. Essa aqui é a página 14, olha lá. Obesidade causa danos ao cérebro. Então vou subir a página para você ver o texto. Estamos subindo a página. O texto começa assim. Todo mundo conhece. Vamos lá. Todo mundo conhece os riscos trazidos pela obesidade. Quais são os riscos trazidos pela obesidade? Diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida. Mas agora, uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica. Gordura causa danos ao cérebro. Então eles fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte, que nos indivíduos obesos, ou aquelas que estão acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Quais são essas duas alterações? Número 1, os níveis mais altos de fibrinogênio. Fibrinogênio, o que é isso? É uma proteína que causa inflamação no cérebro. E por causa dessa inflamação, o córtex órbito-frontal, que é essa parte aqui do nosso cérebro, ele fica menor. Ou seja, essa é a região que nós usamos para tomar decisões. Ela fica menor. Você acha que ela funciona direito daí? E olha só, olha que interessante, eles dizem ali na matéria. E tudo isso, essa inflamação, gera consequências permanentes e terríveis. Você lembra como é que o texto de Levítico diz? Estatuto o quê? Perpétuo. Não é o mesmo que permanente? Sim. Olha lá. Quais são essas consequências terríveis? Quer dizer lá, essa inflamação, ao afetar a integridade do córtex órbito-frontal, pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, os indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos. Eles ficariam escravos do próprio apetite. Ou seja, eles perderiam o controle. Você percebe? Lá Deus não falou por quê, mas hoje a gente já sabe. Porque o excesso de gordura no nosso organismo pode nos levar a perder totalmente o controle sobre os nossos hábitos alimentares. E uma vez que nós perdemos o controle, todo o nosso corpo sofre. Por quê? Porque os nervos do nosso sistema nervoso se comunicam com o corpo todo. Todo o nosso sistema nervoso se comunica. O que afeta o cérebro, afeta o corpo, tudo. O que afeta o corpo, órgãos do corpo, vai afetar o cérebro também. Porque é tudo ligado. Então, a afetação é total. Pode passar. E sobre o sal. Olha só. Hoje, os lanches de criança contêm 70% do limite diário de sal. Ou seja, um lanche que a criança come, ela já está comendo 70% do sal que ela deveria comer o dia inteiro. Num lanche. Imagine isso. Veja só as consequências só. Pode passar. O problema é que esses lanches podem conter, por exemplo, 70% da quantidade de gordura e sal recomendada para o consumo diário. E o pior, grandes concentrações de gorduras trans responsáveis pelo aumento do colesterol. Isso naqueles lanchinhos, McDonald's, desses lanchonetes aí que vendem esse negócio. E o resultado dessa superexposição das crianças a essa forma de alimentação pode ser o desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão, aterosclerose e obesidade. Ou seja, as crianças de hoje estão começando a desenvolver doenças que na nossa época eram doenças de gente velha. Ô pastor, quando eu tive infarto que eu fui embora, aquela sala gigantesca que era o tamanho da igreja, só chegando gente com problema de coração. Aí tinha bastante jovens e crianças. Eu perguntei para o médico, doutor, por que está chegando gente com problema de coração no seu jovem? Ele falou assim, McDonald's, não sei o que ele está falando. É isso aí. Aí eu pensei que era brincadeira. Excesso de sal e gordura. Mas Agora, na natureza, como é que Deus fez? Essas comidas industrializadas, elas têm excesso de sal, excesso de gordura. Agora vamos ver como é que Deus fez as comidas. Olha só. Por exemplo, aí o tomate. 100 gramas de tomate
tem 222 miligramas de potássio e só 9 miligramas de sódio. Por que eu coloquei potássio ali? É que em cada célula nossa, Ali na mesa, viu? em cada célula nossa, tem a chamada bomba de sódio-potássio. É uma bombinha que regula a célula assim, ó. Para cada um sódio que entra na célula, tem que entrar 4 potássios. Se entrar 2 sódios, quantos potássios tem que entrar? 8. Se essa regulação não acontecer, ou se entrar sódio demais na célula, a célula entra em colapso. Ela morre. Tá? Então olha como é que Deus fez o tomate. Muito mais potássio e pouco sódio. Vamos ver a outra aí. Olha o repolho. 246 potássio e 18 de sódio. Outro. Olha as nozes. Outro. Olha o abacate. Olha quanto potássio. Olha a castanha do Brasil. Olha só a banana. Olha o grão de bico. A lentilha, campeã, olha só. 905 potássio. Isso. Você pegue as latinhas de alimentos enlatados no supermercado e vai ver, para você ver quanto de potássio tem lá. Em geral, nem fala de potássio. Só mostra o sódio que tem. Olha só. Olha a semente de girassol. Olha a aveia. O trigo. E aqui é a minha favorita. Para um pouquinho aí agora. 352 potássios, miligramas de potássio em 100 gramas de alface. Esse foi o jeito que Deus pensou a alface. Sabe quanto que tem de sódio aí? Dá para contar nos dedos de uma mão. 0. Exatamente. Olha lá, Renato. Aí você diz assim, não, Deus, você errou, Deus. E você põe o sal. Irmãos, salada é um negócio inventado por Deus para comer natural, sempre. Por quê? Exatamente para favorecer o equilíbrio da bombinha sódio e potássio dentro do nosso organismo. Se nós colocamos o sódio, tudo isso aqui fica desregulado. E se fica desregulado, o que acontece com você? Você também perde o controle. Tá? Olha só. O que Romanos capítulo 12 diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui, em outras palavras, ele está dizendo assim: não faça como o mundão aí faz. Mude. O quê? O que você tem que mudar? Eu tenho falado sobre esse negócio de saúde já há muitos anos. Eu comecei as mudanças na minha vida, eu estava com 15 anos. Aconteceu um negócio. Um professor da Universidade Federal do Paraná, um doutor em química, ele foi na nossa igreja, era uma igreja bem pequenininha. E ele levou um caixote assim grande, que era um laboratório de química. Ele pregou de manhã e no J à tarde ele disse: venham que eu vou fazer uma coisa especial aqui com esse meu laboratório. E ele fez o J à tarde para a gente ver. Ele foi conversando e fazendo ali, misturando as coisas. Ele fez margarina para a gente ver. Gente, é uma coisa terrível. Não é só óleo de soja, não. Quem dera fosse só óleo de soja. Tem muita coisa ruim lá. Além de ser uma gordura hidrogenada. Tá? Eu, na minha infância e adolescência, eu não comia pão com margarina. Eu comia margarina com pão. A minha mãe fazia o pão em casa, e eram pães lindos, as fatias eram enormes. Eu estou até engolindo, só de lembrar. E eu cortava a fatia de pão, a mesma grossura da fatia de pão eu colocava de margarina em cima. Eu gostava de sentir o dente atravessando a margarina e encostando a margarina na minha gengiva para daí chegar no pão.
A minha mãe não comprava potinho desse de margarina. Ela comprava lata de 18 litros. Eu me lembro a marca Primor. Lembra dessa aí? A memória que mais vende. É exatamente. Minha mãe comprava disso aí. Quando eu vi aquele negócio, eu decidi naquele dia nunca mais comer. Tem gente que faz pão na chapa com uma. Então, é para você ver como é que é a coisa. O que Paulo está dizendo aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é uma simples mudança de hábito. Não. Por que não? Eu descobri isso na minha experiência. E vi na experiência de outras pessoas também. Quando você ouve um sermão, uma palestra sobre o malefício de um hábito, vamos falar um hábito errado aí, comer e ir para a cama, dormir. Vamos ficar nessa do comer e ir para a cama deitar. Tá? Você ouve essa palestra, você fica convencido, puxa, é verdade mesmo, vou mudar esse hábito. Você começa, numa noite lá, não come mais antes de ir para a cama. Você come bem cedo ou não come. Você faz assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas lá um dia acontece alguma coisa, que você viajou, que você foi na casa de alguém e tal, você vai lá e não tem jeito, está com fome e come. Aí o que você faz? Vai dormir. E daí? Daí você, no outro dia você diz, ontem eu fiz mesmo, né? Não teve nada mesmo? Ontem eu fiz mesmo e volta a fazer o que você fazia de errado. Por quê? Porque você focou numa mudança de hábito só. Você não mudou o jeito de pensar. Você não mudou o jeito de pensar. O que Paulo está dizendo aqui é, não mude o hábito, mude o jeito de pensar. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho falado, por exemplo, sobre refrigerante. Já preguei muito, já dei uma palestra. É muito fácil falar mal do refrigerante. Por quê? Porque ela só tem porcaria, né? Só tem coisa que não presta. E outro dia eu estava falando bem isso aí. No refrigerante só tem coisa que não presta. Aí uma pessoa disse para mim assim, uma palestra assim. Ela disse assim, mas pastor, tem água lá. Tem água no refrigerante? Tem, claro que tem água. Tem água. Se você olhar lá, nos ingredientes, na composição, não é por ordem alfabética. Sabia? É por quantidade. O que aparece primeiro é o que tem mais. Se aparecer a palavra açúcar primeiro, é porque o conteúdo dele tem mais açúcar do que outra coisa qualquer. Mas você vai ver água lá também. Aí a pessoa falou, né? Pra mim mas tem água lá, pastor. Realmente me pegou, tem água lá. Mas no seu vaso sanitário também tem água. Você bebe lá só porque tem água lá? Não, né? Porque a água do vaso sanitário é suja. E a água do refrigerante? É suja também. Então eu falo lá para as pessoas sobre o refrigerante e as pessoas na porta, na saída vão me cumprimentar e dizem assim, pastor, você está certo. Nunca mais vou tomar refrigerante, agora só vou tomar suco natural. Que eu vou fazer em casa. Eu não vou nem comprar. Eu vou fazer em casa abacaxi, laranja, essas coisas. Eu vou fazer em casa. Pergunto para vocês, o que mudou? Mudou. Veja, era refrigerante e passou a ser suco. O que mudou? A bebida. Mudou o produto. Mudou só o produto. O jeito de pensar continuou o mesmo. O que nós somos feitos para beber? Água. E a pessoa não quer água. Ela quer uma coisa diferente de água. Ou seja, não muda o pensamento, não muda o jeito de pensar, muda apenas o produto. Paulo está dizendo aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que tem que mudar primeiro é aqui. Porque se não mudar aqui não muda. Muda por um tempo e depois volta. Muda por um tempo e depois volta. E essa palavra que Paulo usou ali, não vai mudar. Essa palavra que Paulo usou ali, transformai-vos, em grego é metamorfê. Já ouviu falar essa palavra?
De onde você viu? A borboleta. Metamorfose, a borboleta lá, né? Sim. É a mesma palavra, metamorfê. Veja como é que é. Era um animalzinho que andava de um jeito, se vestia de um jeito, né? Comia de um jeito, aí ele passa um tempo dentro daquele negócio, como é que chama aquele negócio? Casulo. Não é casulo. Não é casulo. Veja, culto de domingo também é cultura, tá? Que lá chama-se crisálida. Ah, é, quem sabe. Crisálida. Ela fica um tempo lá dentro da crisálida e quando sai é outro inseto. Se locomove de maneira diferente, come de maneira diferente e se veste de maneira diferente. Ou seja, aconteceu uma... É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que mudar. Não, a vida da pessoa que está em Cristo não é uma melhora da vida passada. A vida em Cristo é outra vida. Aí ele diz assim nesse texto: assim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto não acontecer essa transformação na gente, as coisas que Deus criou e que são simples da natureza, elas não são boas. Mas quando você aprende a pensar do jeito de Deus, as coisas naturais ficam boas. Entendeu? Então, uma pessoa que é viciada em comer coisa muito doce, ele não tem prazer na doçura suave de uma maçã, de uma pera, de um pêssego. Acha fraco. Por quê? Porque ele está acostumado a comer coisa muito doce. Né? Sem graça. E tem gente que pega o suco da fruta natural e ainda taca açúcar. Por quê? Porque não está ainda transformado do jeito que a Bíblia fala. E esse texto que a gente vai ver agora de Hebreus diz a razão por que Deus quer essa mudança na nossa mente. Hebreus é o capítulo 8, versículo 10, nós lemos ontem. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Eu vou pedir para o Renato voltar 2 slides. Volta, 2 slides. Mais um. Esse é o começo do texto. Eu vou passar de novo aqui e você vai ler. Leia na sua mente. Tente descobrir qual é a parte mais importante desse texto. Tá? Leia aí. Pegaram? Qual parte desse texto é a mais importante? Mente. Mente? Volta lá na mente. Então Deus vai fazer o que na mente? Imprimir as leis e também no coração. Qual é o significado disso? Imprimir as leis na mente e no coração. Qual é o significado disso? Sabe? Exatamente. Aprender a pensar do jeito de Deus. É exatamente isso. Porque se as leis de Deus não estiverem na nossa mente e nem no nosso coração, como que nós vamos ter motivação de agir do jeito que Deus pensa? Não tem como. Mas conquanto essa seja uma verdade irrefutável, essa não é a parte principal do texto. É só quando em nossa mente, em nosso coração estiverem as leis de Deus, que Deus vai ser o nosso Deus. Coisa mais importante aqui é Deus sendo o nosso Deus. Porque se Deus não for o nosso Deus, uma outra pessoa vai tomar o controle da nossa vida. Entende? Para Deus ser o nosso Deus, tem que ter uma mudança na nossa mente. As leis dele tem que estar lá na nossa mente e no nosso coração. Por isso que eu disse para vocês assim ontem de manhã, esse negócio de reforma de saúde, irmãos, não é uma
questão de você escolher ou não, ou deixar assim, opcional na sua vida. Não é por quê? Porque há um plano engendrado para usar esses recursos da alimentação para tomar o controle da sua vida. Você vem para a igreja, você é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas você não é fiel nessa parte aqui. Tem alguém tomando controle na sua vida, sim ou não? Entenderam? E essa é uma questão tão importante que vai dividir a humanidade em dois grupos, olha só. É com a mente que nós servimos ao Senhor. Não é com o calcanhar, não é com a panturrilha, não é com o joelho, não é com a barriga, é com a mente. Olha só. Se você tem hábitos errados de comer e de beber, você vai ter erros de pensamento e erros de ação. Você não vai conseguir pensar direito e nem agir direito. Bom, você vai ter que escolher a quem você vai servir. E você tem hábitos errados. Você vai fazer a escolha certa? O Apocalipse separa a humanidade em dois grupos. Os que adoram o Criador e os que adoram a besta. Agora você não tem o controle. Você vai saber quem escolher. Você vai ter o poder de escolher, de fazer a escolha certa. Nós temos que fazer essa escolha. Por isso foi que Deus deu os chamados remédios da natureza. Também chamados remédios de Deus. Para que Ele fez isso? Para fortalecer a nossa vontade. Para limpar a nossa mente. Para nós fazermos a escolha certa. E termos a bênção de Deus. Pode passar. Deus pensou na mensagem de saúde, na reforma de saúde, como se fosse uma redoma, como se fosse um campo de força para proteger a gente. Contra o quê? Contra o poder de Satanás. Contra o poder de Satanás. E nós deliberadamente saímos desse campo de força, dessa proteção de Deus. Temos hábitos errados que nos levam a ter doenças e ainda por cima, quando a gente fica doente, a gente culpa quem? Deus. A gente pergunta, por que Deus está fazendo isso comigo? Meus amigos, um dia todos nós vamos estar sob o mar de vidro adorando o Criador. E se nós estivermos lá, como é o desejo de Deus, e eu quero estar lá, não sei vocês, eu quero muito estar lá. O que você está fazendo? Você está bravo? Você está bravo comigo ou não? Se nós estivermos lá, não vai ser porque nós merecemos estar lá. Os méritos são de quem? São só de Jesus. Mas a escolha Deus não pode escolher por você viver uma vida saudável. Deus não pode ir lá no mercado por você e a hora que você vai pegar um produto que você não deve, Deus segurar sua mão. Ele não vai fazer isso. É você que tem que fazer. Eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem comigo quando eu falo sobre esse assunto de ir ao supermercado e tal, compras, vegetarianismo. A ideia das pessoas é assim. É muito caro ser vegetariano. Já ouviram isso ou não? Já. O que vocês acham? É verdade ou é mentira? É verdade, acho que é bem caro. Você comprava um mês, não comprava. É mesmo? Acabou. Eu fiz uma conta. Vou fazer aqui só para vocês terem noção, tá? Quanto custa o quilo de carne mais cara? Melhor que tem. 60. Só? 60. Meu pastor, o problema maior que a pessoa fala que seja mais caro, que não é, tá? Quando você chega numa loja lá que você vê um quilo da caixinha R$90, Tá. E aí você assusta, mas a pessoa não sabe, vai comprar um quilo de carne para levar para sua casa com 4 pessoas, não dá para você ir. Não, eu vou chegar lá.
Qual é o preço do quilo da carne, da melhor carne que tem? R$80? Não sei. Qual que é a carne que custa 80? Filé mignon. Picanha? Não estão distribuindo de graça? Falaram que iam distribuir de graça isso aí. Ovo, né? Ah. Ovo. Ouvi falar isso aí, não sei, há 2 anos e pouco. Ai, eu tô fim demais. Porque ia ser uma cervejinha, não sei o quê. Não estão dando de graça? Ele falou que E custa 80? Que estranho. Mas tudo bem, R$80. 1 quilo de carne para uma família de 4 pessoas dá para quantas refeições? Uma só. Uma só? Sério mesmo? É Se o sério? Renato estiver lá, esquece. Se o Renato estiver lá, dá para meia refeição. É bom. Vamos falar duas? Vamos falar duas para a gente não ser muito exagerado? 2 refeições. 2 almoços aí. Porque a gente não come coisa pesada à noite, então 2 almoços. Tá? 1 quilo de castanha tá quanto? Nem sei. É bom José que sabe. Pastor, a castanha do Pará, hoje aqui no Rodeano, está entre 70 e 80 reais. Vamos falar 90 então. Vamos falar 90. Quantas castanhas a gente precisa comer por dia? 3. Eu como 4 por São 6. Eu como 4. 6. 100 gramas de castanhas dá 36 castanhas. 100 gramas. Eu como 300 gramas de castanha do Pará, dá de um mês para outro. Tá? Então, veja, a gente usa 6 Por dia. por dia. Para quantas refeições dá 1 quilo de castanha? Percebe? O que é mais caro? Carne ou castanha? Você percebe? Mas dá para. Essa história de que ser vegetariano é mais caro é uma fala. Escutem. Essa história de que ser vegetariano é mais caro é uma fala de Satanás. E aí, pastor, e a refeição da manhã? Hã? E a refeição da manhã? O que tem a refeição? Qual é a melhor refeição da manhã? Estou perguntando. Eu não entendi a pergunta. Qual seria a melhor refeição da manhã? Fruta, cereal. Quantas frutas por pessoa? Isso não tem um limite, assim, depende de pessoa para pessoa, né? Mas você, por exemplo, qual é a fruta que eu mais amo comer de manhã? É uma fruta que dá muito